Muito boa noite a todos os que acompanham este canal. Canal este, o Tabernáculo do Senhor, Sorocaba, São Paulo. Sejam todos bem-vindos para ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. A continuidade da Era da Igreja. Hoje iremos iniciar a terceira era da Igreja, cujo nome é Pérgamo. Nós vamos ler para isto o capítulo 2, versículo 12 ao 17 do livro do Apocalipse. Antes, porém, eu vos convido a fechar os olhos juntamente comigo, inclinar nossas cabeças, abrir nossos corações e falar com o autor e consumador da nossa fé. Bom Pai Celestial, Criador do Universo, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, venha nos abençoar nesta noite através da sua palavra. Senhor, prepara-nos a nossa mente, nossos ouvidos, nossos corações, para que possamos ouvir a sua palavra de bom grado, que o Espírito Santo esteja na diretriz, que sejamos abençoados rica e abundantemente na sua palavra. Senhor, envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nosso coração. Abençoa todos aqueles que estão já em conexão conosco e todos aqueles que porventura acessarão este canal. Abençoa todos com muitas bênçãos sobrenaturais. E vivifica a sua palavra em nossa vida. Te suplicamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Então, capítulo 2, a partir do versículo 12 do livro do Apocalipse. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve verei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, é com muita satisfação, com muito prazer, que eu assumo esta posição, submisso ao Espírito Santo e sua palavra, para transmitir-lhes mais uma porção da palavra de Deus, palavra que produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da terceira era da igreja. Esta era teve início no ano 312, estendeu até o ano 606, perfazendo 294 anos a duração desta era. Então nós temos aqui algo muito importante. Primeiramente, nós vamos observar a cidade Pérgamo. Pergamum, antigo nome, era Pergamum. Agora a tradução é Pérgamo. Situava-se na Mísia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia.
Era uma cidade de cultura, com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia, era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados, que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominação à adoração satânica que enchia o lugar. A era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 a 606. Se você fazer a soma, vai dar 294 anos. Usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação, declaramos ser Martim o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Então nós temos aí Martim escolhido para ser o mensageiro da era de Pérgamo. Ele foi tio também de um cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Vai observando as características do mensageiro da terceira era da igreja. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade, para onde Martim foi designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido, o mendigo. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, cortou-o em dois, com sua espada, e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Veja o ato de caridade de Martim para com este mendigo. Ele socorreu o mendigo, cortou a sua veste externa, seu manto, e embrulhou aquele mendigo, cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Ele era um soldado, seguia a carreira como soldado profissional. Aquela noite, o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Apareceu para Martim. Ali estava ele, como um mendigo, Jesus. É bom nós observarmos isto, que Jesus Cristo se manifesta de muitas maneiras, até como um mendigo. Se você não tiver o discernimento, você pode ter um encontro com Jesus, Jesus disfarçado até numa força de expressão, aqui neste caso, como mendigo. Mas era Jesus aparecendo para Martim, o terceiro mensageiro da terceira era da igreja. Porque Martim socorreu um mendigo com a metade do seu manto. Era um inverno congelante.
O mendigo morreria se não fosse Martim fazer aquele ato de caridade. E naquela noite, o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele como um mendigo, envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Então Jesus disse para Martim na visão: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Vai observando os acontecimentos na vida deste mensageiro. Depois desta visão, primeiro praticou a caridade de acudir um mendigo que estava congelado no intenso inverno. Jesus, naquela noite, apareceu a ele com a metade daquele manto que ele havia dado para o mendigo. E daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de que maneira? De todo o seu coração. Esta é a maneira que devemos servir ao Senhor. Não é uma brincadeira. Devemos levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão segura ao ponto de Jesus Cristo dizer, no capítulo 24, versículo 35 de São Mateus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Martim, daquele tempo em diante, procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Isto deveria acontecer com cada cristão hoje. O cristão deveria ter uma vida recheada de uma série de milagres. Será que você não tem observado tudo aquilo que Deus fez por você até os dias de hoje? Faça como Davi fez no Salmo de número 103. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Os benefícios são bênçãos. Jesus Cristo tem te abençoado tantas vezes. Talvez você não parou para refletir. Talvez você não parou para somar o quanto Deus tem te abençoado. Por isso, você não tem gratidão por tudo que Deus fez por você. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, deveria observar mais o que Deus faz por você. O que Ele já fez, já fez. Mas se você clamar a Ele, para que Ele possa mostrar para você quantas vezes Ele te abençoou, as maneiras que Ele te abençoou, quantas vezes Ele te livrou da morte e dos perigos que te cercava. Se você parar para refletir, dar uma olhada no passado, os lugares difíceis por onde você passou, o vale da sombra da morte, e você está com vida até o dia de hoje, é benefícios de Deus, é bênçãos de Deus. E Davi disse: bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe, você que está me acompanhando ao vivo aí, inclusive eu quero dizer, Deus abençoe aí os irmãos que estão aí ao vivo. Eu tenho certeza que o irmão Clóvis e a irmã Angelita estão acompanhando ao vivo. O irmão Jorge, sua companheira, a irmã Josislene, a irmã Joana, a irmã Ana, pessoas aqui de Sorocaba e também de fora. Sempre nós temos aí os irmãos, as irmãs de Cajubi, de Sertãozinho. Olha, que Deus abençoe os esforços de vocês, que Deus continue vos abençoando. Lembrando de uma coisa: não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós,
São João capítulo 15. Foi Jesus Cristo que te deu esta chance para você, esta oportunidade de revelar a mensagem do dia para você. Observa bem o que eu estou a dizer. Você tem que ter a sua vida baseada, fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, e nós temos a mensagem que é a revelação da Bíblia Sagrada. E nós temos aprendido, através da mensagem desta era em que vivemos, que a fé para o arrebatamento ou para o rapto, a mesma coisa. Rapto, arrebatamento é a mesma coisa. A fé para o arrebatamento está nas mensagens. Não é em um lugar específico, não é numa cidade específica, não é num homem específico. Portanto, você não deve aí estar preocupado com localizações, não deve estar preocupado com pregadores. Você tem que estar preocupado com Cristo e sua palavra. A fé para o arrebatamento está nas mensagens, ou seja, na palavra de Deus revelada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus é Paulo expressando isto no seu capítulo 10, versículo 17 da carta aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você tem que pensar seriamente nisto. Quando Jesus Cristo disse para os apóstolos, quando todos o abandonaram, no capítulo 6 de São João, você lendo o capítulo, você vai ver que, a partir do versículo 61, 62, 63, a partir do versículo 60 de São João, capítulo 6, você vai lendo o texto e você vai ver que todos abandonaram a Cristo. Jesus olhou e viu somente 12, os 12 apóstolos estavam ali. Jesus disse para eles, não quereis vós também retirar-vos? Pedro então respondeu com inspiração divina, para quem iremos nós? Para quem? Não falou para onde. Para onde seria um lugar, mas para quem seria a uma pessoa. Quem refere-se a uma pessoa? Onde refere-se a um lugar. Pedro disse, para quem iremos nós? Falando para Cristo. Para quem iremos nós? Só de ti provém palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. E outra coisa, São João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer a verdade, é Cristo. Se você quer o caminho verdadeiro, é Cristo. Se você quer a vida eterna, é Cristo. Não é um lugar específico, não é um pregador específico, não é nenhum apóstolo, não é nenhum profeta, não é nenhum pastor, não é nenhum evangelista, não é nenhum mestre das Escrituras. É Jesus Cristo, é Ele o Salvador, é Ele o Redentor. Então, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Se você encontra falhas em determinados pregadores, pode ser um apóstolo, pode ser um profeta, pode ser um pastor, um evangelista, um mestre das Escrituras, não vá tropeçar nisso não. Porque nós temos as Escrituras em um dos salmos que diz claramente, nós temos o salmo de número 125, eu faço questão de ler o salmo de número 125 para você, para mostrar a posição de um verdadeiro cristão. Qual é a posição de um verdadeiro cristão? Está aqui no salmo de número 125. A segurança daquele que confia em Deus. Então o título aqui já diz tudo. A segurança daquele que confia em Deus. Não é aquele que confia no apóstolo apenas, não é aquele que confia no profeta. É bom crer num homem de Deus, que está centralizado no Espírito de Deus e a palavra de Deus. Mas a segurança
daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que confiam no Senhor, quem é que confia? Os crentes, e são os crentes verdadeiros. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o Salmo de número 125, o versículo 1. Aí você prossegue a leitura se você desejar. Então, meu irmão, você tem que saber que a segurança está em Deus. Deus, o Senhor, Jesus Cristo, aquele do qual está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, de ontem e hoje e eternamente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se quer estar no caminho certo, é Cristo. Se quer a verdade, é única, é Cristo. Se quer vida eterna, só em Cristo. Então você tem que estar baseado na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Qual é o Evangelho de Cristo? Olha, a palavra de Cristo é a Bíblia Sagrada no seu todo. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus ou é a palavra de Cristo? É a mesma coisa. Cristo e Deus é a mesma coisa. Está correto? Ele disse no capítulo 10, versículo 30 de São João: eu e o Pai somos um. Ele disse também: quem me vê a mim, vê o Pai. Assim sendo, Deus e Cristo é a mesma coisa. Deus e Cristo e a sua palavra é a mesma coisa. E ele disse da sua palavra: o céu e a terra passarão, falharão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus amados, nós devemos fazer como Martim fez. Ele praticou uma boa ação para com o mendigo, estava congelado ali naquele inverno intenso, e ninguém dava atenção para o pobre mendigo. São Martim passou por ali, o nome do mensageiro, Martim, não é Martinho, Martim. Tem dois, Martim e Martinho Lutero. Ambos foram mensageiros. Martim foi mensageiro da terceira era da igreja, a era de Pérgamo. E Martinho Lutero foi mensageiro da quinta era da igreja, Sardes. Então Martim teve uma visão. O que ele fez primeiro? Ele viu o mendigo congelado, morreria naquela noite, ninguém deu atenção para o pobre mendigo. Ele então estava no seu trabalho, seu posto de dever, estava indo para o trabalho. Ele estava seguindo carreira como soldado profissional. Viu aquele mendigo ali com frio, e ele morreria naquela noite, ninguém deu atenção. Ele cortou a metade do seu manto. Imagina a crítica que ele recebeu dos colegas de trabalho. Olha o soldado de meio manto, olha aí o soldado com a metade do manto, que coisa mais engraçada. E você imagina, sempre tem aqueles críticos, aqueles engraçadinhos, não é? Mas você sabe que naquela noite, depois que Martim praticou aquela caridade para com aquele mendigo, vê como Cristo estava de observação. Naquela noite, Cristo apareceu com a metade do manto, aquele mesmo manto que Martim passou para o mendigo. Agora Jesus apareceu para ele com a metade do manto envolto nele. O que estava dizendo ali? Aquela visão estava dizendo: tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. É assim que você faz algo para Deus. É assim que você faz algo para Cristo. Quando você pratica uma boa ação, quando você dá, ainda que seja um copo de água fria a um dos discípulos de Cristo, então você tem o seu galardão. Veja Jesus aparecendo para Martim com aquela metade do manto. Estava dizendo para Martim: você não fez propriamente para o mendigo, você fez para mim. Tudo o que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fazeis. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus.
que isto possa acontecer com você também. Servir ao Senhor Jesus. A partir do momento que você viu que Jesus Cristo é o único, é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, siga Cristo a partir desta revelação. E você deve ter uma vida cheia de milagres, manifestando o poder de Deus, manifestando o amor de Cristo, manifestando a paciência, a temperança, a piedade de Cristo. Enfim, ele disse também em São Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, lá você vê que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós devemos aprender com Cristo. Você viu aqui que Martim, após aquela experiência que ele teve, tendo a visão de Cristo envolto naquele metade de manto, ele procurou servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração. E a vida dele tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Agora você vai ver os milagres que aconteceram em sua vida. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, Martim, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Primeira coisa, militou, batalhou contra a idolatria. Para você que não sabe o que é idolatria, é adorar ídolos, imagens de pedra, de madeira, de bronze, de gesso. Mas Martim tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, os pagãos reagiram. Os pagãos queriam saber por que ele fez aquilo, por que ele derrubou os bosques, por que ele quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava, da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Veja que altura, que nível de fé que tinha este homem. Confrontado pelos pagãos, ele desafiava os pagãos da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Martim, se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, para o lado que a árvore estaria inclinada para cair, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus interviesse e virasse a árvore ao contrário enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Então o feitiço caiu contra os feiticeiros. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, historiadores, homens escribas que escrevem histórias, especialmente as histórias verdadeiras, historiadores reconhecem que em pelo menos 3 ocasiões, Martim, ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto, como Eliseu, e ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde o bebê. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Veja, ele foi chamado para ajudar a livrar o irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Ele foi lá para ajudar o irmão. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu. Desceu o irmão que estava na corda, morto, enforcado.
com seus olhos projetados para fora das órbitas. São Martim desceu o irmão enforcado, desceu o defunto, desceu o cadáver, e depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Que coisa! Isto são os historiadores que reconheceram estas coisas, estes milagres que aconteceram na vida de Martim. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente ao imperador ímpio. Ele nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Aqui está a prova. Ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência. Então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal, da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiam entrar. Ele se prostrou, Martim prostrou-se, ajoelhou sobre o seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Milagre. Sim, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava a sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente, um fogo subiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou rapidamente, morreu queimado. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Isto é a palavra de Deus. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Quantas pessoas exaltadas hoje, quantas pessoas debatendo-se, degladiando aí na mídia, brigando, ofendendo um e outro. Isso não é papel de um verdadeiro cristão. Não se deve fazer isto. Nós somos ensinados a amar uns aos outros, somos ensinados a orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam, somos ensinados a amar até os nossos inimigos, para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas nós somos ensinados a difamar um ao outro, nós não somos ensinados a caluniar um ao outro, nós não somos ensinados a pisar nos outros, nós somos ensinados a ser manso e humilde de coração, nós somos ensinados a confessar nossas faltas uns aos outros, somos ensinados a perdoar uns aos outros, somos ensinados a amar uns aos outros. Se fizermos diferente disto, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, estamos transgredindo a palavra de Deus. Então veja, o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. O ministério de Martim foi um ministério tão abençoado por Deus, foi um ministério tão vindicado por Deus, tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. Martim se pôs de pé, expôs a sua garganta para aqueles assassinos que estavam com a espada na mão. Eles foram ali para matá-lo. Ele então se posicionou, colocou a sua garganta na espada daqueles assassinos. No momento em que saltavam para frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-se
ou arremessou-os para trás. Arremessar é empurrar com ímpeto, empurrar rapidamente, com força. Então o poder de Deus repentinamente arremessou os assassinos para trás, para o outro lado do quarto. Foi um tranco que Deus deu naqueles assassinos que foram ali para matar o seu mensageiro. Por isso eu digo, sem medo de errar, filhos e filhas de Deus, eleitos de Deus, não morrem na véspera da sua morte, do dia da sua morte. O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha de Deus, eleitos de Deus, predestinados para a vida eterna, não será colhido antes do tempo. Enquanto Deus não terminar com você, o diabo vai tentar em vão, ele vai olhar com os olhos e lamber com a testa. Então nós vemos aqui os inimigos da verdade, os que eram inimigos da verdade, contra a verdade, contrataram assassinos para matar Martin. Eles chegaram furtivamente à sua casa, e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. Ele enfrentou a morte. No momento em que saltavam para frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera, que eles, aqueles assassinos, rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram pelo perdão, pelo atentado contra a sua vida. Então, os inimigos da verdade, aqueles que são contra a verdade, contrataram aqueles assassinos, mas ali na hora deles matar Martin, Martin se pôs de pé, se posicionou com a garganta na espada daqueles assassinos, e quando eles tentaram matá-lo, então o poder de Deus os arremessou para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera, que eles, os assassinos, rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. Muito frequentemente, agora você lembra do Salmo de número 34? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Também está escrito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Também está escrito no Salmo de número 46, veja, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Mas não foi assim com Martin. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, o mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Outra vez, outra experiência, quando ele estava se preparando para entrar no seu escritório. Melhor, uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, para pregar. Veja, um mendigo chegou ao seu escritório, ele estava se preparando. Veja, uma noite quando ele estava se preparando, então não tinha entrado ao púlpito ainda, estava se preparando para entrar ao púlpito, ainda estava no escritório. O mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martin encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martin. Você viu? Martin encaminhou o mendigo ao diácono para que o diácono o ajudasse. Mas o arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse, mandou o mendigo embora. Por isso o mendigo voltou para ver Martin. Martin levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina, outra caridade, e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martin pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Então, aquele mendigo foi rejeitado pelo diácono arrogante. O diácono mandou que ele fosse embora. Ele voltou para Martin
Marte levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina. Depois pediu para o diácono para lhe trazer outra túnica que era inferior de qualidade àquela que ele deu para o mendigo. Veja a humildade do homem. Aquela noite, enquanto Marte pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente, este foi um grande homem, Martin, um verdadeiro mensageiro para aquela era, nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Você tem esta postura, cristão? Você tem esta postura, mulher cristã, homem cristão, rapaz cristão, moça cristã? Você adolescente, até mesmo você tem esta postura? Seguramente, Marte foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era, nunca desejoso de nada. Marte não tinha desejo de nada, a não ser o desejo de agradar a Deus. É isto que você tem que fazer. Você tem que tirar o coração deste mundo, tem que tirar o coração dos bens deste mundo, tem que tirar o coração daquilo que o mundo te oferece, que o diabo te oferece. Você tem que ser como este homem, o testemunho deste homem. Ele nunca desejoso de nada, a não ser de agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada. É isto que eu quero passar para você, cristão. É isto que eu quero passar para você, cristã. Meus amigos que estão me ouvindo nesta noite, meus amados irmãos e irmãs, é isto que nós devemos ser. Nunca desejoso de nada, a não ser de agradar a Deus, como Martin. Nós devemos viver uma vida extremamente consagrada como ele. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro, sabe o quê? Orado, estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer, entregar todo o conselho de Deus, enviado do céu pelo Espírito Santo. Essa é a maneira que ele enfrentava o púlpito, esta é a maneira que ele assumia o púlpito. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. A segurança daqueles que confiam em Deus, segurança do homem que confia em Deus, segurança da mulher que confia em Deus. É aquilo que está no Salmo de número 125. Aquele que confia no Senhor será como um monte de Sião que não se abala. Só de saber a respeito de Martin e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Veja, não. Preste atenção, só de saber a respeito de Martin e seu poderoso ministério poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo, os cristãos, por intermédio dos maus. Os maus sempre perseguem os bons. Nós temos aprendido que eleito não persegue eleito, eleito não causa dano para eleitos. Os que perseguem os eleitos e causam dano para os eleitos são os reprovados, os caimitas. Veja, os cristãos, estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste, eles eram pregados em toras de bruços e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Isto é o que o diabo sempre fez no passado. E o diabo não tem misericórdia, o diabo não tem compaixão, o diabo, ele odeia, o diabo é cruel. Aí você pode ver
quando uma pessoa tem estas manifestações de maldade, de crueldade, é inspirado pelo diabo, é endiablado, é endemoninhado. E quando você vê um homem cheio de paz, de amor, de misericórdia, de compaixão, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então veja a que grau chegou a perseguição dos cristãos. Eram pregados em toras de bruços, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, comia os cristãos, tirando pedaços dos cristãos vivos, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Tal era a atrocidade, tal era a perseguição. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isto não era obra exclusiva de pagãos. Isto que está o ponto mais terrível. Esta atrocidade não era cometida por pagãos, mas muitas vezes eram causadas pelos assim chamados cristãos, que achavam que faziam favor a Deus em exterminar estes leais soldados da cruz, que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. Leia São João 16:2. São João capítulo 16, verso 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesma hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto está em São João capítulo 16, verso 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Jesus Cristo falando, Jesus Cristo avisando, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesma hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, perseguindo e matando em nome de Deus. São Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E isto estava acontecendo não com pagãos, com aqueles que eram chamados cristãos, com aqueles que chamavam-se filhos de Deus. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Marte foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para essa era. Então veja, pelos sinais, pelos prodígios, pelo ministério, pela pregação, pela consagração, pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Marte foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para essa era de Pérgamo. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Sim, ele combateu a organização. Ele não cria em organizações de homens, organizações religiosas, denominações. Ele combateu a organização. Ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele opôs, se colocou contra. Ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Martim, ele defendeu a verdade, defendeu com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Este homem, então, foi escolhido por inspiração divina através de William Marion Branham, de acordo com a regra da palavra de Deus, da inspiração divina, da revelação de Deus. Ele escolheu 7 mensageiros para as respectivas eras da igreja, começando com Paulo, Irineu, São Marte, Columba, Martinho Lutero, João Wesley e o final, o Elias. Ele desenhou um gráfico das 7 eras, o candelabro, castiçal de ouro,
com 7 estrelas, 7 eras, e ele colocou o nome de cada mensageiro que ele escolhera por inspiração divina, e pôs o nome de Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Martim Lutero, João Wesley, em cada era respectivamente. E na última era, ele sabia quem era o mensageiro da última era, mas ele não quis colocar o nome, o seu próprio nome ali, então ele colocou Elias. Ele sabia que o mensageiro da última era, ele é chamado na Bíblia de Elias. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz que o mensageiro seria Elias. Ele disse claramente que seria Elias no versículo 5 e 6 de Malaquias capítulo 4. Também Jesus Cristo falou deste Elias no capítulo 17 de São Mateus, quando ele descia do Monte da Transfiguração, foi interrogado por seus discípulos, que perguntaram a ele: não diz as Escrituras que era mistério que Elias venha primeiro? Então Jesus disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ali, Jesus falou de um Elias que viria depois dele, nos últimos dias, para restaurar todas as coisas. Então, é o Elias restaurador. E nós sabemos que o irmão Branham preenche todos os requisitos para ser o 7º mensageiro, ser o 7º anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ele é o mensageiro da 7ª era da igreja, da era de Laodiceia. Mas ele humildemente colocou o nome de cada mensageiro, começando da primeira era até a 6ª era, ele colocou o nome de cada mensageiro que ele teve a direção de pôr por inspiração divina. E na última era, ele poderia colocar o nome dele, mas ele humildemente colocou Elias. Mas diante de um grupo de irmãos ali no seu tabernáculo, o Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, diante de umas 400 pessoas estavam ali reunidas, o Espírito Santo, depois que William Branham desenhou o gráfico das 7 eras da igreja, para confirmar aquele desenho, para confirmar aquele gráfico, Deus, para dizer isto é verdade, o Espírito Santo entrou ali dentro do Tabernáculo Branham, diante de toda a congregação de aproximadamente 400 pessoas, o Espírito Santo desenhou na parede do Tabernáculo Branham o mesmo gráfico, o mesmo desenho das 7 eras da igreja. E ali foi confirmado que aquele gráfico, aquela inspiração era de Deus. E na verdade, a 7ª e última era, que é a era na qual vivemos, Laodiceia, então ali o mensageiro é Branham, o nosso querido e saudoso profeta. Então, vamos pensar. Martim combateu a organização. Ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo é quem faz um comentário por escrito da vida de alguém famoso. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim, a respeito de Martim: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou se entristecendo, ou rindo. Então, na escrita deste biógrafo, ele disse, com relação a Martim: ninguém jamais o viu irado, perturbado, entristecendo ou rindo. Ele era sempre o mesmo e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante, em sua face, uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, além da paz e compaixão. Frequentemente, constantemente, chorava pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víboras e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar.
E ai, os mais implacáveis atacantes eram bispos. Então, quem vos perseguirá serão os da vossa própria casa. Jesus Cristo disse: numa casa estará 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque aqueles que vivem para Cristo são mal entendidos. Então aqueles que não entendem um cristão sempre têm algo ruim para falar, para criticar. Assim sendo, os vossos inimigos serão da vossa própria casa. Os inimigos dos cristãos são aqueles que dizem ser cristãos, são até pregadores, são bispos, são apóstolos, são profetas, mas eles perseguem aos cristãos. Então, meus amados, hoje nós observamos o mensageiro da terceira era da igreja, da era de Pérgamo. E nós vamos entrar no assunto desta era de Pérgamo. Você vai ver o quanto seremos abençoados se você pacientemente me acompanhar. Nós estamos, na verdade, em um estudo minucioso. Estamos num estudo de pormenores, de minúcias, para mostrar como que Deus trabalha. Que Deus te abençoe e faça cair no seu coração aquele desejo de acompanhar o estudo desta terceira era, porque teremos o estudo da quarta, da quinta, da sexta e da sétima era da igreja. Depois adentraremos também nos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6 em diante. Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Até as próximas programações, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Na conquista dos meus ideais, vou correndo, não posso parar. Meu louvor será sempre uma oferta de paz a quem tanto sofreu por me amar. Não importa se a fama não vem, nem riquezas terrestres também. Minha grande conquista está muito além dos troféus e das glórias de alguém. Quem sabe hoje será o dia que Jesus voltará, eu não sei. Quem sabe este será o hino que cantamos pela última vez. Na cidade que eu vou morar, meu troféu ninguém há de deter, nem a minha carreira tentarão impedir, estarão encerradas ali. E no campo de batalha feroz, nem sequer um soldado tombou. Só me resta a coroa de justiça e valor, garantida por meu Salvador. Quem sabe hoje será o dia que Jesus voltará, eu não sei. Quem sabe este será o hino
última vez. Quem sabe na memória de muitos este culto relembrado será. Desperta, ó dormente profundo, eis que Cristo te está a esperar.